Sheikh estudou jurisprudência islâmica na Universidade Islâmica de Medina, Arábia Saudita, ciências sociais na Universidade de Santo André, Uniá, história na Uniban e atualmente é mestrando em comunicação social na Universidade Metodista de São Paulo, presidente do Conselho de Ética da União Nacional de Entidades Islâmicas. Boa noite a todos. Louvado seja Deus, o Criador do Universo. Que a paz e a bênção de Deus sejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, sobre todos os seus familiares, companheiros, seguidores até o dia de juízo final. Agradeço a Deus por essa tarde, por esse dia abençoado e por essa reunião abençoada. E agradeço também o convite para que a gente possa crescer. Espero que ao sairmos dessa porta, saiamos melhor, com mais conhecimento, mais saudáveis, espiritual, intelectual e fisicamente do que quando nós entramos. Amém. Deus no Alcorão Sagrado diz: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Todos entenderam? Deus no Alcorão Sagrado diz: engrandecido seja aquele que tem o poder em suas mãos e ele pode sobre todas as coisas. Aquele que criou a morte e a vida para testar cada um de vós quem é melhor nas boas ações. Portanto, a nossa vida aqui nada mais é do que uma passagem, do que um tempo nessa vida, no útero desse universo, e depois passaremos para um outro plano. Da mesma forma como passamos um tempo no útero da mãe, morremos daquele período, daquele plano e nascemos para outro. Morreremos desse e nasceremos para um outro, que é a vida eterna na religião islâmica. E certamente que eu falo do ponto de vista islâmico, então eu peço perdão se alguém se sente ofendido, alguma coisa, se é contrário à sua crença. Dentro da religião islâmica, eu estou tem que correr, tem duas pessoas aqui no meu encalce aqui. Dentro da religião islâmica, a vida é contínua, é uma via de mão única e que termina ou no paraíso ou no inferno, uma vida eterna. Portanto, a pessoa, ao morrer, ela vai para um outro plano e não volta mais para esse mesmo plano. Então, o que é a morte para nós nada mais é do que a separação do espírito, da alma. E espírito e alma para os muçulmanos é o mesmo, é a separação, é a saída do corpo. Então, o corpo padece e a alma vai para um outro local, para um outro plano, uma outra dimensão. A alma nunca morre para nós, porque é o sopro de Deus, e Deus é eterno. Então, ela passa para um outro estágio. Depois que as pessoas todas, acabar o mundo e as pessoas morrerem, todos seremos ressuscitados de corpo e alma, e o nosso corpo é reconstituído. E aí seremos julgados no dia de juízo final, paraíso como recompensa, inferno para aqueles que Deus decidir punir. Antes, enquanto a pessoa está no seu leito de morte, é recomendado que a pessoa, que a família esteja próxima e que não haja gritaria, não haja muito choro, não haja desespero, que as pessoas pensem, porque é o momento daquela pessoa que está agonizando. Então, para dar uma tranquilidade para ela, uma serenidade para ela, é necessário falar para ela, falar de coisas agradáveis, da vida dela, das qualidades dela, tentando acalmá-la, fazer preces, fazer recitações do Alcorão e assim por diante. E para nós muçulmanos, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz: o melhor dentre vós é aquele que tem vida longa e boas ações, e o pior é aquela pessoa que tem vida longa e más ações. E depois que a pessoa morre, e para nós, a pessoa que estiver
vivendo, ela tem parada, ela tem morte cerebral detectada, declarada pelos médicos. E aí, o que é morte cerebral para os muçulmanos? É quando a pessoa, de fato, começa o seu cérebro, ela começa a se decompor. Mesmo que esteja ligada aos aparelhos, aqui a religião islâmica, ela proíbe a eutanásia. Porém, permite que se desligue os aparelhos, porque aqui a morte cerebral foi decretada e aqui a pessoa, os familiares podem sim decretar. E quanto à questão de doação de órgãos, a religião islâmica ela permite que a pessoa doe todos os seus órgãos. Em vida, só aqueles que a mantêm viva, aqueles que ela pode doar em vida, sem prejudicar a sua vida. Depois da morte, pode doar todos os seus órgãos com algumas condições. A primeira é que não se quebre a estrutura óssea da pessoa. A segunda é que os órgãos, nem em vida e nem em morte, depois da morte, sejam vendidos. Por quê? Porque Deus, no Alcorão Sagrado, diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Em verdade, nós enobrecemos o ser humano, honramos o ser humano. Então, o corpo do ser humano é sagrado, independente da sua crença, da sua religião, da sua ideologia. E o corpo do ser humano, ele é vivo ou morto, ele é sagrado. Portanto, quando em vida não pode ser mutilado, por isso que não pode tatuagem, e assim por diante. Então, mutilar o corpo não pode. Depois da morte, também da mesma forma. Se alguém quiser doar alguns minutos, eu aceito. Turco e judeu tem que pedir alguma coisa, não pode passar uma reunião sem pedir alguma coisa. E os muçulmanos não podem mutilar o corpo, né? A religião islâmica ela não permite que se mutile o corpo, nem que seja do inimigo em guerra. Nem mutilar o corpo do inimigo, escalpelar, tirar a orelha, essas coisas, tudo isso é proibido. É um grande pecado que Deus determinou às pessoas, porque o corpo do ser humano, ele é sagrado. Porém, por isso que não pode cremação. A cremação, cremar o corpo é proibido, mutilar o corpo é proibido. O profeta Muhammad, ele diz: Ikramul mayit dafnu. A honra, honrar o ser humano, o corpo do ser humano, é enterrá-lo na terra. Se não puder, de acordo com as condições locais, se não for provocar algum mal para um lençol freático, assim por diante. E depois que a pessoa morre, ela é submetida a um ritual, e aí vem as pessoas, os parentes mais próximos, para lavar o seu corpo e, dando banho nele ou nela, as mulheres lavam as mulheres, os homens lavam os homens, ou a esposa lava o marido, ou o marido lava a esposa, e aí são enrolados em 3 mortalhas, o homem em 3 mortalhas, a mulher em 5 mortalhas, panos brancos, limpos, sem nada de roupa. Simplesmente a mortalha, e depois é feita uma oração fúnebre de corpo presente ou de corpo ausente, quando não se tem o corpo, né, não se identificou onde está o corpo, faça essa oração fúnebre e depois enterra-se diretamente na terra, se possível, se não, sem o caixão, sem nada, a não ser que tenha alguma doença, tenha falecido por alguma doença contagiosa, e aí, por prescrição dos médicos, é necessário colocá-lo e lacrar me atrapalhou agora, eu quero mais um minuto. E quando o corpo, o caixão não é lacrado. A religião islâmica, ela olha para a morte como sendo uma passagem, não o fim da vida. Então, nesse momento, nos caixões, nos túmulos, é proibido elevá-los, colocar lápides suntuosas, mármore, essas coisas, simples. Um túmulo simples, um pouco acima
da terra para demonstrar que esse é um túmulo e é sagrado, não pode ser pisado, não pode ser profanado, e nós não levamos flores, não se deve levar flores, porque acreditamos que as flores são para os vivos e não para os mortos. O que o morto necessita nesse momento é a oração, porque muitas vezes as pessoas esquecem do morto e pensam na saudade delas, nos sentimentos delas, e esquecem do morto. E esse momento é o momento do morto, ele precisa da prece, ele precisa da oração, ele precisa de doação. E as pessoas podem fazer doação pela sua alma e assim por diante. Peço a Deus que nos guie e que nós tenhamos uma vida boa e uma eternidade plena, feliz. Que Deus guie a todos. Amém. Amém.